E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre teoria das cordas, né? Agora com a parte 3. Bom, uma das coisas que se sabia naquela época era que a teoria das cordas de fato poderia descrever o setor bosônico. Mas como assim, o setor bosônico? A gente tem um modelo padrão de física de partículas, o atual, que ele não engloba a força gravitacional, e aí surge justamente um problema com a questão que a gente não sabe as partículas fundamentais da matéria escura, energia escura, etc, etc, mas não vem ao caso aqui falar do modelo padrão, mas a gente tem os férmions e os bósons. Os férmions são os quarks, que a gente já viu, né? Os leptons, e os bósons são o gluon, o bóson de Higgs, etc. Beleza, enquanto ao setor dos férmions ela não descrevia, ela só poderia descrever, de certa forma, o setor bosônico, mas os férmions ficariam de fora e a gente teria que dar um jeito nisso aí, porque não existe um modelo padrão de física de partículas sem os férmions, sem os quarks, sem os leptons, né? Enfim, e o que foi feito, de certa forma, foi uma espécie de mudança, de alteração na teoria das cordas a fim de incluir os férmions. Essa teoria das cordas ela passou ou teoria de supercordas, que né, é teoria de cordas ou supercordas, enfim, ela passou a ter 26 dimensões, sendo que seriam 25 de espaço e uma de tempo. Só falando assim mais a questão de revisão mesmo, para quem não sabe, mas eu acredito que quase todo mundo sabe que no nosso mundo a gente vive num mundo em 4 dimensões, que são 3 dimensões espaciais e uma de tempo, certo? Por exemplo, você vai para frente e para trás, uma dimensão, você vai para um lado e para o outro lado, é a segunda dimensão, e a gente poderia colocar a terceira baixo e cima, e aí uma dimensão temporal. E aí, por que eu falei que esse vídeo seria a teoria das cordas como uma teoria de unificação? Porque ela engloba, ela usa, digamos assim, a teoria da relatividade geral e a teoria de Gauge, que a teoria de Gauge descreve o modelo padrão, né? E a relatividade geral é a nossa teoria mais aceita, digamos assim, é a nossa teoria de gravitação mais aceita, na verdade, hoje em dia, né? E qual era a ideia a princípio, né? Vamos juntar a relatividade geral, que é a nossa teoria de gravitação. Como o modelo padrão ele não inclui a força gravitacional, a gente pode tentar fazer uma junção ali e unificar as coisas, né? O sonho de todo físico é unificar. O físico não pode ver uma equação e se unificar, como é que fica uma equação só em função de tudo e etc, etc, né? Então tinha-se essa ideia. E aí a gente já viu que foi feita uma alteração na teoria das cordas, ela passou a ter 26 dimensões, 25 de espaço e 1 de tempo, né? Só que faltava algo a mais ainda depois dessa digamos assim, correção. Era preciso algo a mais para incluir os férmions do modelo padrão. Então foi imposto, foi acrescentado à teoria de cordas uma espécie de supersimetria. Mas aí o que seria essa supersimetria? Simetria é uma espécie de... Na física, simetria ela relaciona partículas e valores com outras partículas e valores. Então, quando foi imposto, quando foi acrescentado essa supersimetria, a teoria das cordas ela teve outra mudança. Com isso, a teoria das cordas agora passou a ter 10 dimensões. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui e vou falar um pouco sobre a pós-graduação em teoria de cordas, certo? Próximo sábado aí a gente retoma aí a partir dessa ideia aí de 10 dimensões, beleza? Beleza, isso posto, eu estou aqui no site da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o meu estado, e aí a gente tem algumas áreas de concentração e linhas de pesquisa aqui. Eu não vou entrar em detalhes, por exemplo, nas áreas, nos tópicos em si, como astronomia, cosmologia e gravitação, porque a teoria de cordas está mais embaixo. Então vamos logo descendo aqui, mas vocês podem ir vendo aí, né, que tem diversas linhas de pesquisa e etc, etc. E aqui a gente chega em teoria de campos, onde nós temos uma área que é teoria de cordas e gravitação quântica. Então aqui você pode fazer uma pós-graduação, mestrado ou doutorado nessa área, com relação à teoria de campos, certo? Eu vou aproveitar e dizer como é que vocês ingressam e as disciplinas que vocês vão cursar, certo? Vamos aqui ver as disciplinas que vocês eventualmente iriam cursar.
Por exemplo, essas obrigatórias aqui, ó, Eletrodinâmica Clássica 1, Mecânica Quântica 1, Mecânica Estatística 1, Mecânica Clássica e um curso de docência assistida no ensino superior. E aí, além dessas obrigatórias, dependendo de se você vai fazer o mestrado ou o doutorado, você vai cursar uma disciplina ou duas optativas, né? Eletivas, é a mesma coisa praticamente. E aí, estão aqui elas, né? Disciplinas eletivas de Física Fundamental. Eletrodinâmica 2, etc, etc. Geralmente, vocês escolhem, por exemplo, vocês com certeza iriam cursar essas aqui, Teoria de Campos 1 e Teoria de Campos 2, se fossem para a área de Teoria de Cordas. Geralmente o orientador de vocês aconselha você cursar as disciplinas optativas de acordo com a sua área, de acordo com a sua linha de pesquisa que você quer seguir, entende? E aí o ingresso no mestrado e doutorado, ó, inclusive tem um edital aberto aqui. Ele diz que a inscrição para mestrado e doutorado pode ser feita em 2 períodos anuais, geralmente é assim mesmo. E aí, uma das formas de entrar, de ser aluno, né, depois da graduação desse programa aí, é pela prova, né, pelo EUF, que é o Exame Unificado de Física, né? E aí não vale a pena eu estar explicando o que é o EUF aqui para vocês, mas de forma geral, é uma prova que reúne diversos conhecimentos de física, geralmente cai mais mecânica quântica, eletromagnetismo, física estatística, eu acho que é uma questão de relatividade, números complexos e tem outras séries de coisas que eu vou deixar esse link na descrição. Ó, tá aberto aqui, ó, atenção para ingressos em agosto, né? É isso. Então eu vou deixar esse link na descrição para vocês verem. Então é isso, caso vocês queiram ir estudantes de física ou até quem não é estudante de física, mas pretende começar aí estudar teoria de cordas, ó. Como diz um professor meu, mete a cara aí e estuda que dá certo. Então é isso, gente. Valeu e até sábado. Vou deixar esse link na descrição aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês olharem com mais calma aí e ficarem explorando aí o site da UFRN. Provavelmente tem também em outras universidades do mundo inteiro, aliás, essa linha de pesquisa, não só do Brasil. E provavelmente as que tem aqui no Brasil são bem semelhantes. Mas enfim, valeu.